dia a todos e todas. Como o professor Hélio colocou aqui, vamos dar início à quinta sessão do evento. Nessa sessão a gente vai ter duas falas, né? A primeira vai ser do João Augusto de Oliveira Passi, que é mestrando do Departamento de Literária e Literatura Comparada, e vai falar para a gente do Tempo da Pobreza, algumas constantes do conto machadiano. Você é aluno do Edu Teruc. Enfim, eu já passo a palavra primeiro ao João, e depois eu apresento a Ieda e a gente tem continuidade aqui. João, por favor, próximo. Bom, muito obrigado, bom dia. Queria pedir desculpas para os meus colegas que têm apresentado. Eu, infelizmente, não pude vir ontem e peguei só agora o finalzinho dessa apresentação, mas, enfim, estou na reta final do mestrado já e, como todo mundo sabe, é difícil ter um sinal de alerta permanente avisando que tem um prazo que vai acabando. Enfim, não preciso contar aqui a missa para os vigários. Queria agradecer muito aos professores João Roberto e ao professor Hélio também pelo convite e também por estarem organizando esse simpósio. Imagino que todo mundo que estudou Machado, estuda Machado, já deve ter passado pela experiência de quando você conta que você estuda Machado para alguém e as pessoas reconhecem, gostam, é parte da formação escolar do leitor do Brasil, mas ao mesmo tempo ficam meio com uma cara perguntando: mas existe ainda alguma coisa para se estudar sobre Machado de Assis 180 anos depois, né? Bom, então eu queria saudar essa iniciativa, né? Acho que os momentos bons da crítica literária é quando ela se propõe a espanar o pó da obviedade de cima dessas obras, procurando articular elas com um ponto de vista da atualidade. Esse é, digamos assim, o norte do meu trabalho. Procurar articular, afinal de contas, não só o que nós temos a dizer sobre o Machado hoje, mas o que o Machado ainda tem a dizer sobre nós. Nesse sentido, articular essa atualidade em termos concretos, né? De modo que, ao mesmo tempo, se a atualidade do Machado hoje, como eu vou propor aqui, ainda parece muito forte, ainda parece muito incisiva, muito contundente, e isso diz muito da profundidade de vistas que ele teve para a experiência do seu tempo. Eu acredito que, ao mesmo tempo, o fato de muito dessa obra, porque essa obra diz permanecer atual, tem aspectos pouco celebráveis do ponto de vista daquilo que permanece, né? Bom, eu vou, na minha apresentação, fazer uma espécie de comentário analítico do conto que me serviu de ponto de partida, que é O Pai contra a Mãe, né? Na minha pesquisa eu estudo ainda dois contos, O Noite de Almirante e O Terpsico, e comento lateralmente uma série de outros textos do Machado, sempre procurando me ocupar de textos em que o Machado tratou da experiência dessa camada intermediária, sem trabalho e sem propriedade da sociedade brasileira escravista do século XIX, e pensando não só recorrências temáticas ou situações recorrentes nesses contos, mas também, digamos assim, constantes no modo da elaboração formal dessa experiência, né? Então, só antes de entrar nesse comentário analítico do Pai contra a Mãe, eu diria que a minha pesquisa, e isso aparece, esses três eixos da minha pesquisa aparecem no Pai contra a Mãe, ela diz respeito a três questões, né? Em primeiro lugar, como se constitui a relação entre palavra e verdade nessa experiência periférica que o Machado está registrando. Veja, não é comparar uma verdade externa àquilo que a palavra propõe, mas é como a palavra institui a sua relação com a verdade, digamos assim, um regime ideológico específico que o Machado estaria configurando. Em segundo lugar, como se articula a relação dessas personagens com o tempo, né? Que tempo é esse? Enfim, vai aparecer isso aqui também. E por fim, qual a posição do trabalho para a vida dessas pessoas, para a constituição dessa experiência, dessa temporalidade ou desse regime discursivo e ideológico. Bom, vou entrar então no meu comentário. Imagino que todos conheçam o texto do Pai contra a Mãe, né? Começa com alguns parágrafos comentando e descrevendo alguns instrumentos de tortura e disciplinamento da escravidão, a máscara de Flandres, o ferro ao pescoço, etc. Fala sobre escravos fugidos, sobre como esses escravos fugidos acabavam indo quitandar, muitas vezes, sobre os capturadores urbanos desses escravos,
sobre as suas funções, sobre as suas prerrogativas, aquilo que os levou a essa situação de caçadores de escravos, e por fim a narrativa de uma família que gira em torno de um caçador de escravos, o Cândido, né? Então, vamos lá. Talvez a principal dificuldade para uma interpretação do conto de Machado Pai contra Mãe, publicado ainda inédito em 1906 no volume Relíquias de Casa Velha, esteja em aquilatar o ponto de vista de quem o narra. O problema está posto logo de início, nos parágrafos de abertura breves, porém carregados de sugestões no que toca à perspectiva narrativa. Digamos ainda que o recurso à reflexão histórica mais ou menos bem localizada não é característico do estilo contístico machadiano, particularidade que, conjugada ao fato de o tema em questão ser a escravidão, conforma uma singularidade desse ponto dentre a produção do autor. Acompanhe-se rapidamente o movimento das primeiras linhas para que se possa dar uma medida de seu alcance. Desde a primeira palavra, ficamos sabendo que temos por questão o escravismo, que nos é apresentado como coisa do passado, ou, articulando com o título do volume em que o texto foi publicado, uma relíquia de Casa Velha. Levou consigo aparelhos e ofícios, instrumentos e suas funções respectivas, como aliás aconteceu a tantas outras instituições do passado. Não deixa de ser curioso, note-se, entre parênteses, essa distância histórica deliberada e que se vê já capaz de abordar o que for o tabu de nossa vida cultural ao longo de todo o século XIX, com um tom de tranquilidade analítica e sem sentimentos vexatórios. Tanto mais é curioso esse tom que ele adota para tratar da escravidão nesse início, se a gente considerar que nem bem 2 décadas haviam se passado entre a abolição e a publicação desse ponto, né? O andamento ponderado prossegue na descrição dos aparelhos e ofícios apagados pela história, o que não impede a sensação desconcertante de não sabermos bem o porquê dessa descrição. E a bem da verdade nem saberemos, pois não há no restante do ponto momentos em que ressurjam aqueles aparelhos e ofícios. A gratuidade, conjugada à impostação reflexionante, é uma especialidade de Machado de Assis, e faz pensar, sobretudo, quando voltada à descrição de torturas e castigos. A funcionalidade destes, no entanto, fica bem acentuada. A máscara de folha de Flandres, por exemplo, cortava aos escravos o vício da bebida e, com ele, a tentação do furto dos vinténs do senhor. E assim, de um só lance, a honestidade e a sobriedade ficavam garantidas. A continuidade de cálculo racional, organizador de condutas almejando seus fins, e dominação direta pela punição física promove o encontro revelador de faculdades cognitivas modernas e sistema social desviante, que equivocadamente já se chamou atrasado, para desmoralização recíproca, tanto dos horizontes do pensamento autoproclamado moderno, quanto das realidades inaceitáveis, porém funcionais, da ex-colônia. Nem, aliás, o narrador que nos fala amenamente destas realidades pouco louváveis parece inconsciente do seu caráter indefensável. A certa altura, talvez prevendo as torções de incômodo no rosto do leitor diante desta descrição justificadora, admite que era grotesca, abre aspas, né? Era grotesca tal máscara. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Para o olhar afoito, ressalta aqui a parecência com as conclusões da moderna teoria crítica, que reconheceu a parte de violência e atrocidade indispensável e mesmo pressuposta no ordenamento social que se pretendia a realização da liberdade humana. Numa palavra, a teoria que reconheceu um momento de regressão constitutivo de todo progresso. O ânimo, no caso de nosso ponto, é todavia conservador, reparem bem, por parecer antes voltado não à crítica da civilização, mas voltado à legitimação histórica de seu pressuposto bárbaro. Ainda no que toca esta frase substantiva, que acabei de citar, é preciso notar que o escamoteamento do problema, localizado pela sentença generalizante de escopo histórico largo, é estratégia do humorismo machadiano, já bem delimitada pela crítica, que viu nela desconversa hipócrita, movida pelo interesse de classe. No entanto, e sem prejuízo da posição social posta pela autoexposição de quem nos fala, talvez seja o caso de assinalar que não há propriamente inverdade nessa afirmação.
Ainda que a tomemos com um sinal trocado, é certo que a ordem social de que tratamos dependeu do arbítrio senhorial sobre seus escravos, e que a boa civilidade depende de doses de violência direta, como aliás nos ensinou a referida teoria crítica. Talvez não estejamos diante da insinceridade, da mentira inescrupulosa que, ao se recobrir da norma afirmada, reconhece-a envergonhada como válida. Quem nos fala tem consciência de que o campo da norma acusa o grotesco dos aparelhos e ofícios de que trata, mas insiste na necessidade destes e aponta para a inoperância prática da mesma norma. Para complicar um pouco mais, digamos que a norma é tomada como praticamente inoperante para a constituição do que ela diz ser o seu fim, isto é, a ordem civilizada. O reconhecimento da inviabilidade moral e legitimatória da prática social não impede que esta se prolongue por si própria, desautorizando as formulações da consciência, não porque estas sejam incoerentes, mas simplesmente porque não são práticas. A ordem legitimada por sua mera existência é a ocasião do cinismo. E não é este último uma decorrência do regime de funcionamento ideológico especificamente brasileiro, dito de segundo grau na conceituação de Roberto Schwartz, conceituação feita à beira da virada global contemporânea e que talvez retenha desta circunstância muito de sua atualidade. Passando ao plano da narrativa propriamente dita, nela nos vemos às voltas com outro ambiente social, e já bem afastados do âmbito reflexivo e histórico geral dos parágrafos de abertura, assim como de seu tema. Candinho e sua família pertencem àquela faixa intermediária da sociedade oitocentista, nem escrava, nem tampouco proprietária, a qual ficava impelida pela falta de posses, bem como pela ausência de mercado de trabalho livre, ao parasitismo, à delinquência cotidiana e aos expedientes miúdos e ocasionais. É destes que o protagonista tira o seu sustento enquanto capturador urbano de escravos, depois de uma longa lista de ocupações fracassadas. Voltaremos ainda ao lugar e às especificidades do trabalho em Pai contra Mãe. Por ora, façamos duas observações sobre a caracterização geral da família Neves, composta por Candinho, a esposa Clara, e pela tia desta, a Mônica. Em primeiro lugar, nos são apresentados estes personagens com traços de grande simpatia. Os namoricos do casal, a festa animada de casamento, o desejo sincero de esticar a família com um filho, o riso frouxo à mesa de jantar, tudo parece delinear uma sociabilidade, por assim dizer, espontânea, vivaz. Sua disposição acomodatícia, despreocupada com o longo prazo, remete ao conformismo colorido e prático de uma sabedoria popular que sabe, por experiência própria, que tem que se virar por conta para contornar as dificuldades da vida áspera dos pobres num contexto de desvalimento social total. Na maior parte do entrecho, predomina este acento simpático na notação da pobreza, pouco contrabalançado pela atividade, por assim dizer, profissional de Candinho, que fica em segundo plano. Não deixa de surpreender, em alguma medida, este deslocamento do tema escravo para um plano de fundo mudo, posto que estava no centro das considerações iniciais. A marginalidade narrativa das figuras escravas comparece em outros contos de Machado, um destaque para Dona Paula, por exemplo, e faz pensar nas dificuldades enfrentadas por nossa literatura para a formalização da matéria referida a tal sistema de relações. Podemos imaginar que a solução machadiana, nesse sentido, não seria apenas reposição de uma limitação artística histórica, ainda que esta esteja recuperada no desenho formal. Abordando simetricamente o tema escravo no início e no final do conto, deixando-o distante entre os extremos para fazê-lo ao fim eclodir e obrigar a reordenação de todas as expectativas e avaliações feitas ao longo da leitura, Machado talvez estivesse configurando literariamente a centralidade da escravidão pelo negativo, né? O que dá a medida das dificuldades de formalizar um amplo e fundamental âmbito social que estava, no entanto, efetivamente excluído do processo ideológico e cultural. É esta separação da base da sociedade quanto à própria cultura o que está, portanto, configurado nesta armação narrativa, a qual, por sua vez, não deixa inquestionada a mesma cultura e, no limite, a atividade literária e a própria linguagem.
Mediante a composição e estes meandros da forma, Machado fazia a literatura voltar-se sobre si mesma, não no registro de uma metalinguagem anódina, mas na medida mesma em que problematizava, como seu elemento interno de composição, o seu nexo com a sociedade e a sua situação diante da pobreza. Nem é outro o sentido da desautorização maciça sofrida pelas primeiras observações do narrador, um senhor literato que talvez ilustre pela narrativa a necessidade do grotesco e do cruel para a ordem, na qual talvez não acredite, sem que por isso deixe de tomá-la por necessária. Uma classe dominante, incapaz de se ver autorizada com a direção do processo social, sem que por isso deixe de seguir na predação. Mas a própria simpatia que sentíamos a princípio pela família Neves sai abalada ao final, quando a obsessão pela previdência de tia Mônica se volta contra a escrava capturada Arminda, a qual censura também pelo aborto forçado, e quando o pensamento de Candinho ecoa como uma sinistra moral da história: nem todas as crianças vinham. A informalidade e a disposição acomodatícia revelam aqui seu aspecto mais sombrio, no instante em que a ausência de mediações para a garantia da sobrevivência pessoal e dos seus exige o cumprimento da violência, a qual é percebida como necessária. Uma inversão no que toca às perspectivas sociais positivas que poderiam emergir da sociabilidade popular. Um segundo elemento de caracterização que podemos ressaltar brevemente está na imprevidência, ou por outra, na ausência de um horizonte de longo prazo que paute as ações dos pobres. De fato, as constantes advertências de tia Mônica, sempre relembrando que filhos custam caro e que a situação ruim pode piorar, Cândido e Clara respondem com uma confiança injustificável no futuro. O narrador nos diz que falavam da esperança como de capital seguro. E mesmo a tia, amiga de Patuscadas que é, tendo em vista a festa de batizado, logo deixa de lado o pensamento previdente. O conjunto faz lembrar a entrada do diário de Helena Morley, em que Bem-vinda, moça muito pobre, comunica à família da menina que se casará com um moço sem perna. Perguntada sobre como ficariam pela mãe de Helena, responde: Deus é que ajuda. A constelação é reveladora, está claro, do regime de Deus dará a que ficava submetida à pobreza no contexto brasileiro. Um sintoma da não constituição local da racionalidade, não enquanto faculdade da consciência, mas enquanto relação social, enquanto coordenada que possibilitaria ao pensamento voltar-se a um horizonte e trabalhar no sentido de sua realização. Mas a própria racionalidade fica virtualmente desautorizada, uma vez que, com a captura de Arminda, a família ganha fôlego e mantém consigo a criança. Com seu aspecto de loteria e de imprevisto, a disposição acomodatícia, bem ou mal, alcança resolver-se. Mas ao preço desta resolução para os problemas mais básicos da vida, está sempre por um fio. Com efeito, o horizonte desta sociabilidade amoldável, ora simpática, ora brutal, de todo modo informal, é a própria sobrevivência infinitamente reposta e infinitamente em risco. Sem perspectivas de ascensão, o horizonte torna-se a reposição do mesmo, da mesma precariedade vivida indefinidamente. Extrapolando, poderíamos dizer que logo o dinheiro da captura de Arminda irá acabar, ocasionando novas dificuldades, um novo sair à cata de escravos fugidos, de modo que o amanhã prolonga um hoje infernal. Uma temporalidade circular, como aquela de Terpsícore, ou ainda, avançando no tempo, de Os Ratos, de Dionélio Machado. A isto viemos chamando o tempo da pobreza. O final do conto deixa o leitor algo perplexo, deixando-lhe a incumbência de julgar por conta o caso com que se defrontou. Como avaliar a ação de Candinho? A necessidade de criar o filho não pode ser posta de lado, e junto à repulsa provocada pela cena da captura, há, na emoção familiar das últimas linhas, algo de estranhamente comovente. Por outro lado, a possibilidade de sobrevivência de uma criança dependeu da aniquilação de outra, que nem a luz viera. Antônio Cândido apontou a impossibilidade de avaliação plena do ato como um tema central da obra machadiana.
Levando mais além, podemos indicar que a situação final obriga à recusa do método das relações pessoais para os fins de julgamento, e agora é um conjunto de relações envolvidas na reprodução da vida que passa para o banco de réus. Note-se então, a esse propósito, que a prática da violência sem maiores considerações morais por Candinho passa deste ângulo a um dado social geral, cuja efetivação depende justamente do trabalho. Este é determinação importante da caracterização inicial do protagonista, visto como incapaz de se manter numa mesma ocupação mais longamente, num ter que se virar para viver, que o faz zigue-zaguear entre muitos dos ofícios disponíveis. A instabilidade o leva à função de capturador de escravos fugidos, trabalho ele mesmo intermitente por definição, bem como sem outras prescrições que não uma corda e a força física. O ter que se virar, a que a inaptidão obrigava Candinho, e talvez não só ela, regula não apenas a passagem de um ofício a outro, como é a lógica mesma do ofício em que afinal desembocou. Sua realização depende da acomodação astuta ao momento, e por sua vez, de sua realização depende o bom funcionamento da ordem social. Ordem que, portanto, depende da desordem, e nem por isso deixa de se perpetuar. Não age conforme a instituição de uma racionalidade prescrita, de um conjunto de normas a obedecer, mas antes é como se essa ordem se mantivesse cegamente por sobre a necessidade geral e desorganizada de sair à cata do que comer. Dizendo em termos talvez excessivamente enfáticos, a perpetração do mal por Candinho se prende assim não tanto à banalidade do mal, mas à racionalidade do mal, entendida agora como adequação formal e meramente subjetiva entre meios e fins. Por isso, o mal não precisa de seguidores entusiasmados, basta o cálculo pulsional da autopreservação. As últimas duas frases são citação de Paulo Arantes, que se referia a um contexto diverso, no caso do trabalho sujo do Terceiro Reich. A analogia, no entanto, é sugestiva e desconcertante. Este o caminho aberto para a realização do trabalho sujo, isto é, da inflição socialmente necessária do sofrimento, que tem um exemplar na atividade de Candinho. Trabalho sujo reconhecido de cara em sua necessidade histórica e civilizatória pelo nosso narrador. Necessidade esta que, uma vez reconhecida, torna inoperante as injunções da norma. Como se o narrador nos dissesse, é sem dúvida terrível, mas se há trabalho a ser feito, então mãos à obra. A sedução realista e bárbara do cinismo está toda aí. Isto posto, e encaminhando já para o final, talvez seja interessante indicar algo a respeito das referências sobre as quais a análise feita agora se estruturou. Está claro o seu fundamento nos esquemas e argumentos gerais levantados por uma linhagem de viés materialista, assentada na dialética de processo social e forma literária, bem como na verificação crítica da tradição, tomada como um campo de problemas acumulados a que os autores foram juntando suas respostas literárias. Espero, entretanto, que o aproveitamento das análises feitas por Antônio Cândido e Roberto Schwartz não tenha ficado no plano da simples aplicação, e creio que, por intermédio da análise, discretamente foi possível deslizar de suas conceituações já estabelecidas, no sentido de questões levantadas pela experiência e pelo debate contemporâneo. De fato, um regime de funcionamento ideológico que se exprime mediante o cinismo, a visada negativa sobre as possibilidades sociais abertas efetivamente pela vida popular, sua informalidade e sua disposição amoldável, o arbítrio da linguagem artística e o problema de seu real nexo com a vida social, as formas sujas do trabalho e a viração no trabalho, São problemas da atualidade cuja lógica detectamos ainda que remotamente em Pai contra Mãe. Essas aproximações podem parecer um disparate e, uma vez que não há tempo para estruturar melhor este plano, digamos de relance que as mesmas aproximações soariam menos anacrônicas se pensarmos que o esforço machadiano vai no sentido da destruição de formas também encampada pelas vanguardas históricas, indicando a decomposição da norma liberal burguesa, cuja falência sempre foi a regra entre nós.
Na formulação de Schwartz, são afinidades entre atraso social relativo e formas avançadas de autocrítica da cultura burguesa. Quando esta, bem como os padrões e relações sociais que a acompanharam, definitivamente foram para o espaço, é o caso do nosso momento histórico, a inversão de perspectivas não poderia ser maior. Ao invés de termos alcançado os patamares sociais dos países modelo, são estes que, agora, parecem em vias de periferização. Por isso, talvez seja o caso de falarmos em afinidades entre experiência ex-colonial e formas contemporâneas do capitalismo flexível e colapsado. Cito para terminar a colocação de Paulo Arantes, para quem a primeira providência a tomar no campo do pensamento brasileiro hoje é a de repassar os lugares comuns de nossa tradição crítica por um prisma teórico e político à altura da ruptura de época que estamos atravessando às cegas. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Agora eu vou apresentar a minha colega Ieda Levenstein, que vai falar para a gente o vão da filantropia, Graciano Ramos, leitora de Machado de Assis. A Ieda é doutora aqui pelo programa de Teoria de Literatura Brasileira, foi orientada pelo Alcides Vilaça, tem livros, na verdade a tese de doutorado resultou num livro chamado Graciliano e a Revista Novidade, e ela tem outros trabalhos que a gente publicou junto a respeito do Graciliano, mas para além disso, ela também estudou com o professor Hegel, pós-doutorado, que resultou no livro que vai ser lançado aqui na USP hoje, Escritor por Escritor. Bom, passo a palavra para ele. Bom dia a todos. Eu agradeço ao Hélio, ao professor João Roberto, o convite para participar do simpósio. O garganta está meio ruim, mas o título da minha apresentação é O Vão da Filantropia, Graciano Ramos, leitor de Machado de Assis. Não vou explicar totalmente o título, afinal o sentido dele vai se delinear na minha fala. E como escreve Machado de Assis na advertência de História Sem Data, explicar um título é o pior que lhe pode acontecer, pois o melhor dos títulos é ainda aquele que não precisa de explicação. Mas já quero destacar o paralelismo do meu título com a apresentação do João Augusto, coincidência que nos trouxe até aqui. O título do trabalho de João Augusto é O Tempo da Pobreza, algumas constantes do conto machadiano. E o meu, o vão da filantropia. Tendo o vão no sentido de espaço, o vão da filantropia, espaço da filantropia, é paralelo ao tempo da pobreza. O vão da filantropia é paralelo ao tempo da pobreza. E salientando que filantropia significa profundo amor à humanidade, desprendimento, generosidade e caridade. Mas brincando aqui com as palavras, sendo paralelos, geometricamente o vão da filantropia não atinge, não toca o tempo da pobreza. E logo a gente lembra que o adjetivo vão significa inútil, vazio, oco, frívolo. Ao mesmo tempo, se o substantivo vão equivale a um espaço estreito, é também uma fresta, uma abertura para a entrada de luz. Vamos então ao subtítulo, Graciano Ramos, leitor de Machado de Assis. Com o Thiago Milsala, nosso mediador aqui da mesa, eu organizei o livro Cangaços, de textos de Graciliano sobre o banditismo sertanejo, e também o livro Conversas, de entrevistas de Graciliano Ramos. Ambos os livros saíram em 2014 pela Record, que detém os direitos da obra de Graciliano. Uma das conversas que nós recolhemos é com Otto Maria Carpo, crítico literário austríaco naturalizado brasileiro, que chegou ao Brasil em 1939. Intitulada Obras-Primas Desconhecidas do Conto Brasileiro, a entrevista saiu em Letras e Artes, suplemento de Amanhã, do Rio de Janeiro, a 10 de abril de 1949, e na Folha da Manhã de São Paulo, a 15 de maio de 1949. Diz Graciliano Ramos. Machado de Assis é grande escritor, apenas não é romancista. Do ponto de vista da técnica novelística, todos os seus romances são deficientes. São misturas de crônicas, ensaios, aforismos, meditações, contos, sobretudo de contos. O Brás Cubas não é outra coisa senão uma narração incoerente com os contos interpolados. Magníficos contos, aliás, pois Machado é grande nesse gênero, maior entre os brasileiros. Como contista, o autor do Trio em Lá menor e da Causa Secreta seria grande em qualquer língua, você não acha?
Também Mário de Andrade, um ensaio de 3 partes publicado no Diário de Notícias, incluído no volume por escritor Machado de Assis segundo seus pares, 1908 e 1939, que organizei com ela e será lançado logo mais à tarde. Também Mário de Andrade, nesse ensaio em 3 partes, exaltou Machado de Assis como grande escritor, não como romancista e nem como contista, daí sobressaindo a imagem do cultor do estilo. Mário de Andrade exalta a técnica de Machado também como força moral. Nas ressalvas de Graciliano ao romance de Machado, é possível ver a força desconcertante da forma criada, em especial nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas também há aí o propósito de Graciliano de provocar polêmica e reflexão nos leitores, de combater visões estereotipadas. A parte as reservas ao caráter fragmentário das Memórias Póstumas, o escritor alagoano inclui Dom Casmurro entre os 10 melhores romances brasileiros, ao responder a um inquérito promovido pela Revista Acadêmica em 1940, e indicou Machado de Assis entre os romancistas brasileiros que mais lhe agradavam no Autorretrato aos 56 anos, publicado em Amanhã, em 1948. A preferência de Graciliano pelos contos de Machado de Assis certamente se vinculava ao poder de síntese do conto. Conforme as palavras de Diderot, na epígrafe de várias histórias e na advertência de papéis avulsos. Quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso. E como se sabe, a construção de Vidas Secas, romance desmontável de Graciliano, segundo a formulação de Rubem Braga, partiu de contos. E tem o sentido da simetria e da circularidade, como o João falou dos contos do Machado. Então, também capítulos dos demais romances de Graciliano, de infância e das Memórias do Cárcere, graças à sua autonomia de construção, saíram primeiramente na imprensa como contos. Mas, sobretudo, o interesse de Graciliano Ramos pelos contos se deve ao fato de ele ter se dedicado, nos anos 40, a organizar uma antologia de exemplares desse gênero, escritos por desconhecidos e também por autores consagrados das várias regiões do país, por encomenda da Casa do Estudante do Brasil. Graciliano pesquisou contos durante 2 meses na Academia Brasileira de Letras e outros 2 na Biblioteca Nacional e enviou cartas a diversos críticos e a academias de letras pelo país. Por problemas financeiros da Casa do Estudante do Brasil, os contos e novelas escolhidos por Graciliano Ramos saíram por essa editora póstumamente em 1957 e depois com o título Seleção de Contos Brasileiros pela Ediouro. Aqui eu apresento as capas dos livros, só para vocês conhecerem. Os 3 volumes compõem a antologia, organizada por regiões do país. O primeiro volume é Norte e Nordeste, o volume 2 Leste, que é o que traz o texto do Machado, conto do Machado, e o volume 3 Sul e Centro-Oeste. O conto de Machado de Assis que Graciliano Ramos escolheu para o volume 2 Leste é A Causa Secreta, publicado na Gazeta de Notícias em 1885 e incluído em várias histórias. Trata-se do conto conhecido pela cena em que o Fortunato corta as patas de um rato e o queima. A Causa Secreta se marca por um jogo de perspectivas entre Fortunato e Garcia, e vale relembrar esse ponto aqui, tendo por horizonte especular não só os motivos para Graciliano o haver escolhido, como também as possibilidades de existir mesmo a filantropia. Vejamos alguns detalhes significativos de A Causa Secreta. Fortunato acompanha com gosto um drama no teatro e sai quando este acaba. Garcia o segue na rua e surpreende uma cena lamentável. Eis a sequência. A peça era um dramalhão cozido a facas. Aqui só uma observação interessante da própria construção da escolha de palavras do Machado. Cozido a facas, a própria construção a facadas. A própria construção é paradoxal, cozida, costurado a facadas. E também eu quero que vocês observem sempre a construção dos advérbios em mente, que eu acho que a escolha é sempre muito bem feita. Né? A peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava, os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou ao ver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo beco do cotovelo, rua de São José, até o Largo da Carioca,
Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. Dias depois, Garcia, que era então estudante de medicina, surpreende o mesmo Fortunato que agrediu o cachorro, cuidando com desvelo de um desconhecido que fora esfaqueado. Nas palavras do narrador machadiano, a ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Então, diante da cena do rato, Garcia apreende o segredo de Fortunato. Só a dor alheia lhe dava prazer. E vejam como são belamente desconcertantes as expressões de Machado de Assis. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que trazia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Era a mesma troca das teclas da sensibilidade, um diletantismo sui generis, uma redução de Calígula. A crueldade seria uma troca das teclas da sensibilidade. O que dizer daquela aparência de generosidade para com o doente? Como nós ficamos diante dessa naturalização da crueldade? E no fim do conto, a dor do próprio Garcia, que apaixonado beija o cadáver da mulher de Fortunato, é alvo do olhar e do prazer de Fortunato. E terrivelmente nós, leitores, também sentimos prazer ao ler as palavras de Machado de Assis. Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Quero chamar a atenção aqui para o modo como o personagem Garcia é descrito. A descrição de Garcia. Este moço possuía em germe a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres, tinha o amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo de penetrar muitas camadas morais até apalpar o segredo de um organismo. Essa descrição nos faz pensar no próprio Machado de Assis, cuja marca é a análise de caracteres que nos abre a compreensão. Graciliano Ramos justamente destaca de Machado o analista sutil, e com base nesse mesmo traço, Graciliano observa agudamente que falta leitura ao Brasil e que Machado jamais seria um artista popular, diferentemente de Joaquim Manuel de Macedo e de José de Alencar, cujos excessos literários agradavam aos leitores comuns de meados do século XIX. Graciliano aponta que Machado escreveu para poucos, entre os quais os da Academia e da Livraria do Ouvidor, onde prudente e modesto, falava pouco e não se apresentava em tamanho natural. Vejam-se as palavras com que Graciliano escancara a distância entre a inteligência de Machado de Assis e a mediocridade de seu ambiente. Encurtando-se, Machado, poupando suscetibilidades, tentou igualar-se a outros que lhe perdoaram a inteligência. Assim, o velho Graça aponta o quão difícil significa para o público a tarefa de entender e sentir o Machado de Assis, a quem chama de homem frio, medido, explorador de consciências. E Graciliano exprime tal questão com a força também de seu estilo, ironizando o mal-estar dos leitores ao verem as motivações interesseiras das ações humanas desveladas por aquele analista sutil. Em geral, a citação está embaixo, né? Em geral, não gostamos de que nos explorem a consciência. E ainda quando sabemos que a exploração é bem feita, necessitamos algum esforço para nos habituarmos a ela. Esse trecho está no artigo que Graciliano escreveu para uma edição da terceira fase da Revista do Brasil, dedicada ao centenário de Machado de Assis, em junho de 1939.
constam dessa edição da Revista do Brasil, entre outros textos que abarcam a multiplicidade de gêneros literários a que Machado se dedicou. Machado de Assis poeta, do Manuel Bandeira, Machado de Assis o crítico, de Tristão de Altaíde, Machado de Assis o romancista, de Almeida de Andrade, o teatro de Machado de Assis, de Henri Soares, algumas mulheres, de Machado de Assis, de Lia Correia Dutra, os galos vão cantar, de Augusto Meyer, Machado de Assis, romancista do Segundo Império, do Segundo Reinado, de Astrogildo Pereira, entre outros textos. Hoje incluído no volume Linhas Tortas, cuja capa eu indiquei da edição recente aí no vídeo, vocês podem ver. Hoje incluído no volume Linhas Tortas, o artigo de Graciliano se intitula Os Amigos de Machado de Assis, justamente porque, apesar de o autor de Dom Casmurro não haver procurado a popularidade e de a grande maioria desconhecer-lhe a obra, os poderes públicos de então desenhavam um caminho para transformar em ídolo o escritor de origem pobre que ascendeu. Para o Estado Novo, interessava a consagração de mitos nacionais. Nesse contexto, Graciliano sentia a necessidade de chamar a atenção para o engodo de muitos se dizerem amigos de Machado de Assis e o alçarem à categoria de gênio, sem se darem ao trabalho de ler sua obra e de saber por que é digna de louvor. O romancista alagoano, que estivera na prisão 3 anos antes, conhecia o perigo das generalizações e abstrações, o perigo do respeito supersticioso votado pelas massas àquilo que ignoram. Conjecturando ironicamente que E.A. Garcia e Capitu se fundiriam e talvez desaparecessem, Graciliano Ramos repudia o endeusamento de Machado feito por quem não lhe havia lido a obra. Ao mesmo tempo, sobressai sua compreensão crítica ante a acolhida popular do escritor como símbolo da grandeza nacional por meio de retratos, placas, livros reimpressos. Tratava-se de representações materiais necessárias para o povo fixar a ideia de grandeza, assim como precisava de imagens para assegurar as noções de justiça, bondade, santidade e outras coisas caídas em desuso. Repare-se a força crítica, infelizmente atual, das palavras de Graciliano. Machado de Assis deixa de ser um estilista notável e um analista sutil. Muda-se em abstração, é sinônimo de gênio. Os seus retratos, os seus livros, reimpressos com estardalhaço, placas, etc., são representações materiais que o povo necessita para fixar bem a ideia de grandeza, exatamente como necessita imagens para assegurar as noções de justiça, bondade, santidade e outras coisas caídas em desuso. Assim, Graciliano Ramos criticou a apropriação mistificadora da imagem de Machado de Assis pelos poderes públicos. Mas, junto com a admiração pelo autor de Quincas Borba, Graciliano se incomodava com a postura social de aparente neutralidade que ressalta da obra machadiana. De certo, a relativização de tudo se apura em arte, diversamente do proselitismo. Por outro lado, conforme o depoimento para Dom Casmurro de 1937, Graciliano se distanciava de Machado devido ao medo de definir-se deste, ao medo, à ausência da coragem de uma atitude. Julgando que ninguém trabalhou melhor a língua, Graciliano se ressente de que o autor do Memorial de Aires deveria ter refletido e também iluminado a sua época, e conclui a semelhança do que diria Mário de Andrade, não amar Machado de Assis. Ademais, o que mais lhe distancia de Machado de Assis é o seu medo de definir-se, a ausência completa da coragem de uma atitude. O escritor tem o dever de refletir a sua época e iluminá-la ao mesmo tempo. Machado de Assis não foi assim. Trabalhando a língua como nenhum, poderia ter feito uma obra transitável às ideias. Como vê, ainda é o amor à França que me faz discordar da maioria dos homens cultos do Brasil. Não amo Machado de Assis. Essa ambiguidade de Graciliano entre a admiração pela arte machadiana e incômodo com a impassibilidade deste e com o aspecto mistificador de sua consagração, abre-se para a reflexão crítica também a partir de um fragmento de manuscrito que consta do arquivo Graciliano Ramos do IEB-USP. Mas é admirável que cidadãos afirmadores e crentes hajam elevado à categoria de símbolo um cidadão cético. Nunca se meteu em questões e, se algumas lhe apareceram, fez o que pôde para evitá-las. Teria sido certamente preferível que ele cultivasse e elevasse as grandezas contemporâneas.
Mas como teria podido fazer obra de arte enaltecendo semelhante material, tão próximo, tão falho? Contra generalizações feitas sem um embasamento na análise de contextos específicos e desprovidas de ganho crítico, no artigo intitulado Machado de Assis, Graciliano ironiza certa mania nacionalista dos anos 30 de considerar qualquer literato um imitador de Machado. Vejam só, esse trechinho é mais engraçado. Se um sujeito admitia concordância e não trocava o lugar das palavras, o jornal dizia: bem, isto é Machado de Assis. Se o camarada evitava o chavão e não amarrava 3 adjetivos em cada substantivo, a explicação impunha-se: muito seco, duro, esqueleto, Machado de Assis. Faltavam no livro 50 páginas de paisagem? Claro, esse homem aprendeu isso com Machado de Assis. É a história da casa sem quintal. Aqui também a intenção de desmistificar a imagem de Machado gênio e a recusa enfática de Graciliano quanto a influências sinaliza sua consciência da necessidade de criação de um caminho próprio, que incluía também outras leituras, como o gosto de Graciliano por essa de Queiroz. Em carta de 1946 ao crítico recifense Haroldo Bruno, Graciliano se queixa dos críticos que insistiam em considerar os escritores discípulos de algum figurão. Então confessa que lhe desagradava ser apontado como seguidor de Machado de Assis, cuja covardia o incomodava. E aqui se reencontra o inconformismo de Graciliano, escritor de perspectiva social crítica, mas não proselitista. Inconformismo com a impassibilidade, com a falta de uma tomada de posição de Machado de Assis. Escreve Graciliano: quando apareci, deram-me por modelo o velho Machado e expuseram para isto razões interessantes. Não admitem que andemos sem muletas. Somos todos coxos. Aqui entre nós, sempre julguei Machado de Assis um sujeito de maus bofes e bastante covarde. Dessa forma, é possível aprender a ambiguidade de Graciliano entre admiração e ressalvas em relação a Machado, e essa ambiguidade vem da própria obra de Machado de Assis. Os mesmos elementos da arte machadiana nos atraem e nos deixam insatisfeitos, provocam fascínio e distanciamento. Recusando-se a ser empulhado, ele nos mostra a realidade crua por meio de seu estilo feito de humor, de sua inteligência criadora que relativiza tudo. Quero destacar o seguinte trecho do artigo Os Amigos de Machado de Assis de Graciliano Ramos. O velho mestre do conto brasileiro não admite intimidades. É correto demais, vê longe e tem um sorriso franzido. Não buscou a popularidade e o público está disposto a transformá-lo em ídolo. Perceba-se a força da imagem do sorriso franzido que Graciliano apreende de Machado. Se o sorriso é expressão de contentamento, expansão prazerosa, a palavra franzido, o verbo franzir, vem do latim frangere, que significa quebrar, dilacerar. Compartilha a mesma raiz de fracasso, fratura, confrangimento, naufrágio. Sorriso franzido. A formulação criada por Graciliano sintetiza à perfeição a imagem que se tem da vida e da obra de Machado de Assis. Permite pensar em como sua arte amalgama as dimensões de expressão existencial, de representação social e de construção formal pelo humor. O sorriso franzido faz evocar o prólogo ao leitor das Memórias Póstumas, escrito pelo finado Brás com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Embora risonho na aparência, o livro continha em sua alma um sentimento amargo e áspero, conforme se lê no prólogo de Machado, a terceira edição de 1896. Esse mesmo prólogo incorpora as dúvidas de Capistrano de Abreu quanto a serem ou não um romance As Memórias Póstumas de Brás Cubas, inquietação que, como se viu, alcançou também Graciliano Ramos. Em ironia saborosa, as palavras ambíguas do defunto autor no prólogo, dirigidas a gente grave ou a gente frívola, calculam 5 o número de seus leitores. Embora desejoso de angariar a simpatia da opinião, Brás Cubas se dispõe igualmente a pagar com um piparote ao leitor desinteressado. Assim, dentro da própria criação literária, se discute outra questão que viria a ser tratada pelo artigo de Graciliano, a difícil popularidade de Machado de Assis. Por fim, para compreender o sentido do sorriso franzido, vale pensar em Quincas Borba. O escritor enigmático traz um riso dilacerado, de simpatia, compaixão contraída em ironia, de quem conhece a impassibilidade na natureza. Impossível não lembrar aqui
a conhecida expressão ao vencedor as batatas e a que a precede Quincas Borba, ao vencido, ódio ou compaixão, retomadas na cena final do romance, do Quincas Borba, coroação artística do vazio social e existencial de Rubião, conforme o humanitismo. O professor Rubião, herdeiro empulhado pelo casal Sofia e Palha, perde tudo e morre louco, ao lado do cachorro Quincas Borba. E permanecem na memória do leitor essas palavras, o sorriso franzido de Machado. Eia, chora os dois recentes mortos se tem lágrimas. Se só tens riso, rite. É a mesma coisa. O cruzeiro que ainda a Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Uma das formas do riso, conforme nos ensina Henri Bergson, envolve um momento de suspensão da simpatia, daí a risada quando alguém tropeça. E segundo Schopenhauer, no livro intitulado O Fundamento da Moral, a compaixão pelo ser que sofre é o fundamento da moral. Tem-se assim elementos da ambiguidade que Machado de Assis provoca no leitor de Quincas Borba, entre o afastar-se do ingênuo empulhado e o apiedar-se dele, ao vencido ódio compaixão, ao vencedor as batatas. Medeiros e Albuquerque, num artigo presente no livro que vamos lançar hoje, enfatiza que o riso suscitado por Machado de Assis não é a gargalhada, mas sim um riso da inteligência, um riso em surdina. Machado de Assis, algumas notas sobre o humor, é um livro do crítico Alcides Maia, de 1912. Em um artigo também presente no livro Escritor por Escritor, aliás, eu nem falei aqui no cartaz, tem as capas do livro que vai ser lançado à tarde. No livro, um dos artigos é do Alcides Maia, em que ele evoca uma conversa que ele teve com o Machado. Eles falaram sobre Dona Fernanda, personagem de Quincas Borba, que era gaúcha como Alcides Maia. O Alcides Maia sublinha que ao comentar que Dona Fernanda seria a única personagem machadiana a se salvar, desapareceu o sorriso sardônico de Machado. Ah, como se refere às mulheres, mestre, quanta ironia! Salva-se uma, esta só, no vasto, profundo e empolgante mundo de suas personagens. Que perturbadora mutação de tom e traços. É uma suave, poética silhueta de mulher, o próprio estilo, etc. Fui, quiçá, longe demais. Isso é Alcides Maia falando para o Machado. Em determinado ponto, Machado de Assis, que ouvia sorridente, interrompeu com uma pergunta insólita crítica. Dona Fernanda, sim, respondi, modelo escolhido lá nos Pampas. Um retrato de corpo inteiro, concordou o Machado evocativo, desaparecer o sorriso. Vale a pena, então, transcrever o olhar de simpatia universal que liga a Dona Fernanda ao campo Quincas Borba, afastado do dono que estava internado. Dona Fernanda possuía, em larga escala, a qualidade da simpatia. Amava os fracos e os tristes, pela necessidade de os fazer ledos e corajosos. Contavam-se dela muitos atos de piedade e dedicação. Dona Fernanda coçava a cabeça do animal. Era o primeiro afago depois de longos dias de solidão e desprezo. Quando Dona Fernanda cessou de acariciá-lo e levantou o corpo, ele ficou a olhar para ela e ela para ele, tão fixos e tão profundos que pareciam penetrar no íntimo um do outro. A simpatia universal, que era a alma dessa senhora, esquecia toda a consideração humana diante daquela miséria obscura e prosaica e estendia ao animal uma parte de si mesma, que o envolvia, que o fascinava, que o atava aos pés dela. Assim, a pena que lhe dava o delírio do senhor, do Rubião, dava-lhe agora o próprio cão, como se ambos representassem a mesma espécie. E sentindo que a sua presença levava ao animal uma sensação boa, não queria privá-lo do benefício. A senhora está se enchendo de pulgas, observou Sofia. Sobressai a oposição de caracteres entre Fernanda, preocupada com a saúde do cachorro e de Rubião, e Sofia, para quem a miséria dele inspirava enfado e nojo. A caridade de Sofia não existia para além da pose, da obrigação superficial de acompanhar Fernanda. O ensaio O Enigma do Olhar, do professor Alfredo Bose, no subtítulo Há neles alguma coisa superior à oportunidade, trata dessa oposição de caracteres.
Enfim, quero destacar o olhar do deputado e médico Falcão. O deputado e médico Falcão desconfia da generosidade de Fernanda para com o pobre Rubião, vendo aí interesse erótico. E o leitor de Quincas Borba experimenta o riso em surdina diante da emenda feita em Shakespeare. Sim, não seria só simpatia mórbida. Sem conhecer Shakespeare, ele emendou Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa vã filantropia. Essa filantropia nos faz rir, mas esse descrédito quanto à filantropia nos lembra de outra personagem cujos bons sentimentos, apesar de vãos, ao mesmo tempo abrem um vão de sensibilidade em outro poderoso. A professora do romance São Bernardo de Graciliano Ramos. Ela se casa com o fazendeiro Paulo Honório, que, movido por ciúme, sentimento de propriedade, não enxerga a generosidade nem a preocupação social de Madalena e a leva a se matar. Paulo Honório só enxerga Madalena tardia e tragicamente. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Sim, senhor, conluiada, Madalena, conluiada com Padilha, e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor, comunista, eu construindo e ela desmanchando. Estava perturbada, via-se perfeitamente que Madalena estava perturbada. Largou outras incoerências. As casas dos moradores, lá embaixo, também são úmidas e frias. É uma tristeza. Estive rezando por eles, por vocês todos. Aqui eu recuperei uns trechos do São Bernardo. Nesse último, a Madalena pensa e se preocupa sempre com a saúde e com a vida dos moradores da Fazenda São Bernardo. Então ela fala, as casas eram úmidas e frias, é uma tristeza. Enquanto Paulo Honório ignora e só está preocupado com o funcionamento da fazenda. Então, a sequência da carta ao Haroldo Bruno, que eu citei antes, traz uma síntese do caminho trilhado por Graciliano, livre de muletas, mas afeito à estrada esburacada, ou seja, sem fugir das adversidades. Se nos anos 30 houve divisão entre o romance realista e o romance introspectivo, a arte de Graciliano, em seu estilo clássico e moderno, combina a observação e a representação crítica da realidade com um mergulho introspectivo na subjetividade de homens que experimentam problemas há um tempo sociais e morais. Então, a continuação da carta do Graciliano, ele diz assim para o Haroldo Bruno. Até por volta de 1930, surgiram ataques à novela de costumes, ao estudo social, ao documento, e elogios imoderados ao romance introspectivo. Sem dúvida, pretendiam anular o fator econômico e, em consequência, apresentaram os fantasmas. Ora, essas divagações arbitrárias não me despertavam interesse. Achei que só realizaríamos introspecção direita, examinando a coisa externa, pois o mundo subjetivo não exclui o objetivo, baseia-se nele. Usaríamos até a linguagem correta, instrumento que eles de ordinário não utilizam. A sintaxe é também arma, não lhe parece? É meio de opressão. Assim pensando, fiz os meus últimos livros. Dessa forma, a arte de Graciliano, que admirava a inteligência e o estilo de Machado de Assis, também amalgamou a expressão de impasses subjetivos e a representação social crítica, e deu voz aos sertanejos pobres, como Paulo Honório na origem, como Fabiano, Sim a Vitória, os meninos, Baleia, num mundo em que estão em desuso bondade, santidade e justiça. São vários os pontos de contato aqui, pelo menos pelo que eu pude aprender aqui das falas, para além do que a própria Ieda já colocou, né, ao destacar, né, que o vão da filantropia não toca o tempo da pobreza, né, para além dessa questão de cunho mais temático, tem a questão da própria forma, né, ou seja, a gente está falando de contos, né, ou seja, o João aqui trabalhou como pai contra mãe, e a Ieda, o mote a partir do qual ela fala, enfim, para além propriamente dos textos dos quais o Graciliano se refere ao Machado
e quase sempre com essa dualidade, né, um tanto quanto crítica, mas criticando principalmente a idolatria que se construiu em torno do homem, mas ao mesmo tempo crítico em relação à própria, vamos dizer assim, incapacidade do Machado em construir um texto narrativo. E a gente volta lá para a fala do Thiago, que estava aqui na primeira sessão do Xará, falando do Memorial de Aires, quando o editor ficcional, né, vamos colocar dessa forma, coloca que o que ele fez foi, de alguma forma, tornar o texto, vamos dizer assim, o que dificultava, né, no caso do diário, eu tenho um diário que o problema daquilo ser apresentado como uma narrativa propriamente, enfim, a gente pode talvez fazer uma ponte por aí. Mas, para além desses pontos, acho que também fica um outro elemento de contato aqui entre as duas falas, respeito a essa ideia da atualidade do escritor. E a atualidade do escritor, no caso aqui especificamente, se você pensar em relação ao Machado-Graciliano, o lugar dos dois, ou seja, o posicionamento crítico do Graciliano em relação ao lugar que o Machado veio ocupar, enfim, isso também tem pontos também de discussão, inclusive num evento como esse que se propõe a um balanço, não vou dizer um balanço, mas enfim, 180 anos de trabalhos, como diz aqui o título do simpósio, né, Machado de Assis, 180 anos, trabalhos em andamento, autor em construção, ou seja, não como um processo acabado, mas enfim, algo que ainda continua sendo alimentado, produzido, enfim, revivificado. Tendo isso em vista, eu primeiro vou fazer uma pergunta aqui para o João, porque, João, acho que você queria muito depois ler a sua dissertação, né, enfim, você está em vias de finalização. Você faz uma análise bem, vamos dizer assim, detida, inclusive quando você pensa na estrutura do conto, do modo como a escravidão aparece quase como uma espécie de vou dizer, uma moldura, né, que está no final, está no começo, está no final, mas ao mesmo tempo ela perpassa aquele regime de trabalho que está ali apresentado, e você destaca logo de saída, né, que você teria atenção para a questão, para esse regime ideológico, no qual a questão do cinismo tem um papel muito forte, o tempo da pobreza, que inclusive é o título da sua fala, e o lugar do trabalho nesse processo. Né? E você mesmo fez menção ao fato de que o conto Pai contra Mãe foi publicado em livro, né, pela primeira vez em 1906, Relíquias da Casa Velha. E você chegou a mencionar rapidamente, e esse título tratando de um tema que estava muito quente ainda, não era, enfim. E você, no final da sua fala, você fez menção ao fato de que essa ponte com a atualidade, você terminou com uma fala do Paulo Arantes, você não, enfim, é uma questão de dificuldade de esboçar isso numa fala tão curta. Tendo isso em vista, ou seja, tentando para você um pouco mais de tempo para você falar a respeito dessa ponte, eu queria que você comentasse, por exemplo, por que esse texto foi escolhido. Você já chegou a cogitar porque ele figurou nesse romance, nesse livro, nessa coletânea, nessa miscelânea, Relíquias da Casa Velha, né, e confrontando isso com a atualidade que você enfatiza aqui do conto? Só um detalhe, que o Machado, pelo que eu pude apurar, trabalhando com o livro Páginas Recolhidas, ele tinha a seleção dos textos, me parece que não era algo exclusivamente do editor, era ele o responsável pela seleção. Né? Ele, pelo menos Páginas Recolhidas, fica claro isso. Acho que também, se a gente transpuser isso para o Relíquias da Casa Velha, a gente tem certeza, ou quase certeza, enfim, de que tem um procedimento dele enquanto editor que vai selecionar ante aqueles textos avulsos, aqueles que figurariam na obra. Acho que tem duas questões, né? Primeiro, que a atualidade esquisita é essa que eu procuro identificar, que eu procuro esboçar na minha dissertação, e depois no Relíquias de Casa Velha. Eu mencionei o Paulo Arantes nessa fala, não é à toa. É um texto que foi importante para eu tentar organizar conceitualmente as coisas que eu estava percebendo na análise dos contos. É um texto do Paulo Arantes que chama A Fratura Brasileira do Mundo, Laboratório sobre a Brasilianização, enfim, que é um texto do começo dos anos 2000 e que o Paulo Arantes constata uma certa recorrência na bibliografia sociológica que estava se produzindo naquele momento, bibliografia sociológica mainstream, do começo dos anos 2000, a percepção de que a sociedade do núcleo orgânico do sistema produtor de mercadorias global, elas estavam começando a ser afetadas por processos que tornavam elas mais similares às sociedades periféricas desse sistema do que antes, né? Uma crescente desigualdade social, quase que essas
visões sociológicas do começo dos anos 2000 atualizavam a antiga visão dualista que se tinha da sociedade brasileira para o conjunto da sociedade brasileira, para o conjunto da sociedade global. Tem uma ironia que o Paulo faz no meu texto falando, é como se você tivesse no mundo inteiro essa brasilianização, uma Bélgica encimando uma Índia enorme de miséria e de pobreza. Mas o que eu acho que esse texto faz a gente pensar é o seguinte, e daí eu acho que o ponto, quando eu estou trazendo essa questão do tempo da pobreza, é confrontar o que é um tempo vivido na periferia do mundo com o tempo vivido no núcleo do mundo, né? A gente pode dizer, de certa forma, que o testemunho machadiano do que é a dialética do esclarecimento é justamente perceber que esse tempo recalcitrante da periferia, que sempre reproduz aquilo que se coloca como atraso, mas que, na bem da verdade, é um pressuposto do progresso do mundo, como esse tempo não só é o negativo do tempo de progresso que existe no centro do sistema, como é a verdade desse tempo de progresso que existe no centro do sistema. O que faz com que a gente tenha que pensar uma inversão do próprio esquema de formação, né, sobre o qual a crítica materialista do Machado, de certa forma, se apoiou. Porque, digamos assim, a crítica do Machado no pré-64, ela procurou, Antônio Cândido sobretudo, né, procurou no exemplo do escritor que havia alcançado pela mobilização dos recursos da tradição local o patamar da grande literatura ocidental do final do século XIX, a crítica procurou nesse modelo de formação literária um modelo de formação para o país, né, uma possibilidade de superação das inviabilidades da sociedade brasileira. Pois bem, chega a 64 e quando o Roberto Schwarz vai analisar o Machado, ele já percebe que alguma coisa se deslocou, né? Ele já percebe que, na verdade, a atualidade do Machado não está tanto na realização desse processo de formação e, portanto, a confirmação de um progresso na literatura que poderia ocorrer também na sociedade, mas, na verdade, o que o Machado, que lembra um pouco a posição oficialista sobre o Machado, né? Ele que um dos poucos grandes da terra e tal. O que o Roberto estava constatando, de certa forma, é que o Machado só pôde alcançar o patamar dos grandes na medida em que ele desdizia e desautorizava essas expectativas de progresso aqui e lá, né? E daí esse espelhamento crítico que permite, ao ponto de vista da periferia, dizer alguma coisa sobre o centro. E eu acho que esse ponto de vista da periferia hoje, com essa periferização do centro, ele ganha uma atualidade inédita, né? E eventualmente um pouco bastante desagradável, né? Sobre o Relíquias de Casa Velha, eu confesso para você que isso é um problema para mim, porque eu não consigo, com os demais contos, articular muito bem o Pai contra a Mãe. No entanto, o Pai contra a Mãe abre o Relíquias de Casa Velha, ele é um inédito, né? De modo que é como se ele fosse um grande portal que poderia sintetizar o sentido mesmo do livro, até da escolha do título do livro, mas pelo menos num nível ostensivo, esse sentido se perde ao longo do livro. Então, não sei, teria mais indicações para fazer agora. Isso. Rapidinho, deixa eu só colocar um ponto para a Ieda e depois eu abro para as perguntas da plateia. Ieda, realmente assim, você traz aqui os textos principais nos quais o Graciano se coloca em relação ao Machado e a gente consegue perceber uma espécie de um trava-amargo. Eu me lembro de um outro texto específico, quando ele está comentando a obra dos Alins do Rego, e ele usa o Machado como parâmetro comparativo em chave negativa, ou seja, que o Machado, os romances dele eram cheios de soluções de continuidade, ao passo que, por exemplo, um livro como Moleque Ricardo, ele era uma narrativa por excelência, vamos dizer assim, ou seja, ele coloca os Zé Lins como se estivesse acima do próprio Machado no que diz respeito à estruturação de uma trama. Para além desse ponto, a gente percebe o quanto que o Graciliano trata o Machado como um grande contista nacional, essa coisa da forma do conto, ou seja, o Machado como um contista por excelência. E a gente sabe que o Graciliano também, o conto ele tem um lugar importante na produção dele, né? Se a gente considerar que os primeiros romances são derivados de contos e que, por exemplo, a crítica considera Vidas Secas como também uma sucessão de contos que depois ganharam
uma tessitura romanesca, uma arquitetura romanesca, vamos dizer assim. Aí fica a pergunta que eu te coloco, assim, e obviamente o Graciliano está tratando desse Machado contista num contexto de edição dos contos, da edição de contos que ele fazia. O que eu te coloco é o seguinte: você, por exemplo, você concorda com o Graciliano no que diz respeito ao Machado como um contista por excelência? E ao mesmo tempo, por que a causa secreta? Assim, não sei se você chegou a especular sobre isso, enfim, aí dialogando com o próprio tema da sua fala. Na verdade, a questão não é tão simples, mas analisando a causa secreta, retomando até os trechinhos que eu selecionei, acho que em grande parte tem uma estrutura muito bem elaborada, a construção das personagens, e sobretudo esse sentido da análise, quer dizer, a crueldade do Fortunato, e ao mesmo tempo esse ímpeto de analisar e decompor do próprio Machado, né? Quer dizer, até eu fiz o paralelo com a frase do Graciliano em relação ao Machado como o analista sutil. Ao mesmo tempo, talvez até aí, quer dizer, lendo os outros textos do Graciliano em relação à ressalva em relação ao Machado, talvez nesse texto tenha um pouco do sentido da crueldade do Machado, de ao mesmo tempo causa um impacto no leitor e ao mesmo tempo, quer dizer, provoca o leitor a pensar como pode uma pessoa ter o prazer do sofrimento alheio, né? Então, nesse sentido, quer dizer, ao vencedor as batatas, mas por outro lado ao vencido ódio ou compaixão. Então, a gente pode pensar que o Graciliano pensa mais ao vencido compaixão, e o Machado tem a questão do ódio, quer dizer, ao vencedor as batatas. Então sempre vai ter que ter um perdedor. Mas claro que a construção da própria escolha das palavras, né? Eu observei a questão dos advérbios, né? Longa, muito longa, deliciosamente longa, né? O interesse avidamente pela construção da peça. Eu lembro no trechinho que ele tinha 3 advérbios, né? E o outro era friamente, né? Ele vê friamente a questão, né? Mas eu queria, independente da pergunta que você fez, lembrar e até indicar o que saiu ano passado num livro que o Hélio organizou com a Marta de Sena, que tem um texto da Marta de Sena sobre Graciliano e Machado. O título do texto é Dom Casmurro e São Bernardo, Vozes da Solidão. E o livro é Machado de Assis Permanências, que saiu pelas 7 Letras, a casa de Rui Barbosa, no passado. E a Marta analisa, quer dizer, faz uma comparação entre Dom Casmurro e São Bernardo, né? Mas aí nesse sentido das vozes da solidão. E eu ontem, até relendo o texto do Haroldo Bruno, onde está a carta que eu indiquei, eu achei curioso que ele, quer dizer, tem um outro texto também do Antônio Fonseca Pimentel, que está naquele livro da Fortuna Crítica, do Graciliano, que é Graciliano e Machado. E ele também, mas sobretudo o Haroldo Bruno, nesse texto, ele indica o que pode ser uma maneira interessante de pensar. Que talvez o Graciliano tenha uma angústia social mais forte, e tem o sentido de escrever as memórias, e o Machado tem uma angústia existencial. Claro que, né, a leitura que a gente faz até depois do Roberto, né, como o João indicou, claro que tem angústia social, mas talvez não sei se como angústia, tem a representação das relações sociais e da sociedade de formação escravocrata e iníqua. Mas digamos que não dá para ver, quer dizer, a gente supõe, aí a ideia do Machado como um enigma, né? A gente supõe que tem uma angústia no escritor, né? Mas, digamos, no Graciliano a gente vê a angústia social e no Machado tem também a angústia existencial, talvez, né? Daí até a própria ideia do defunto autor, né? Também isso. E, quer dizer, eu gosto muito de falar da própria etimologia da palavra pessoa, que por um lado é máscara, que é máscara social, então a gente vê as várias máscaras sociais, e aí até dá para pensar na questão do trabalho, né? Que o João também falou. E ao mesmo tempo, pessoa, etimologicamente, é persona, né? Tem um texto da Ana Arendt que ela fala isso. Então, persona é por onde soa a voz, né? Então, pessoa por persona, por onde soa a voz pessoal. E aí a gente pensa, qual é a pessoa do Machado? Qual é a voz pessoal do Machado? Que, de certa forma, é uma incógnita, né? Que é isso que nos atrai para ler e gostar do Machado. E, ao mesmo tempo, ele mostra as várias máscaras sociais, né? Então, como, né, até retomando essa pergunta, na causa secreta tem esse sentido. O Fortunato trata de um doente com desvelo, então quem vê, né, diante para o observador, que homem maravilhoso. E aí você vai ver, tem
motivo, a causa secreta dele, né? Acho que isso também atrai, sem dúvida, Graciliano. A causa secreta é o gosto pelo sofrimento alheio. Então, assim como da Dona Fernanda, um deputado olha não é filantropia, não é impossível existir filantropia. Que é isso que causa também a angústia, a impossibilidade de existir de verdade um sentimento de interesse pelo outro que não seja um interesse financeiro. Não é o vencedor das batatas. Bom, fica aberta para questões da plateia. Professora Sandra. Na verdade, não é nem uma questão propriamente. Para Ieda eu queria fazer um comentário, gostaria até que você pudesse comentar também. E para o João também tenho aí um pedido que você comente alguma coisa. Começar pela Ieda. Na mesma época, lá por 38, 39, no Diário de Hamburgo, que infelizmente não está publicado, o Guimarães Rosa escreve um pequeno comentário, um pequeno trecho, justamente sobre o Machado, e a palavra que é bastante forte, o adjetivo muito forte que ele usa para falar do Machado, é descrevê-lo como pernóstico. Dá para entender um pouco as diferenças em função dos diferentes projetos literários, se a gente pode falar nisso, né? A sensação que dá é que essa é uma quadra importante, e não só por causa da consagração do Machado como grande autor nacional, mas você tem, quer dizer, eu não conhecia o material sobre o Graciliano, né? Graciliano comentando o Machado. Dá a impressão de que aí também tem uma discussão de constituição de campo literário, por um lado, né? E também uma espécie de confronto com o pai, né? A figura do pai. Mário de Andrade faz um comentário sobre Machado, Guimarães comenta dessa maneira assim, digamos, indireta, e num conjunto de cartas que o Guimarães Rosa troca com o tio, com o João Vicente, ele comenta muito o status, assim, o estado de coisas naquele momento, que parece um momento de redefinição dos caminhos do romance brasileiro, questões de linguagem, etc. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre parece que uma necessidade nesse momento, não sei se tem a ver com esse período da consagração política, digamos assim, né, da era Vargas, da figura do Machado, mas quer dizer, os nossos grandes autores, se pensar no Graciliano, se pensar no Mário, se pensar no Guimarães, estão todos às voltas com a figura, né? Eu não quero falar aqui do Harold Bloom, Anxiety of Influence, porque, enfim, acho que isso não é um caminho interessante, mas, de uma certa maneira, ele é a figura do século XIX com quais todos eles têm que se confrontar, né? Então, queria que você comentasse um pouco mais isso, talvez expandindo um pouco a questão para além do Graciliano só, né? E para o João, é interessante pensar que, de modo geral, eu tenho uma leitura parcial da bibliografia crítica sobre o Machado, mas houve sempre, acho que parece uma acusação contra o Machado de que a escravidão não era um assunto do qual ele tinha tratado. Isso, quer dizer, os trabalhos mais recentes provam que isso é uma balela, que é uma coisa ridícula, não tem nada a ver. Mas assim, é interessante pensar também que eu escutei um comentário, eu estive num seminário semana passada sobre teoria crítica, aqui no Departamento de Filosofia, e houve um comentário mais ou menos parecido em relação ao Roberto. Quer dizer, a minha pergunta, quer dizer, nem é uma pergunta, é um comentário indireto que eu gostaria que você comentasse. E o que se falou do Roberto é que o Roberto, na verdade, ao lidar com o Machado, só se preocupa com as figuras de classe dominante, portanto, o que eu acho que é uma leitura também redutora, não é? Digamos assim, o assunto ali era o Dom Casmurro, o que é evidente. Nós estamos diante de um representante da elite brasileira no final do século XIX e, portanto, a leitura do Roberto é determinada, né, por esta condição específica desta figura. Eu até levantei a questão da Capitu, Helena Molla, etc. Não lembrei do pai e mãe na época, no momento, mas assim, é como se
houvesse também uma espécie de leitura enviesada por parte da crítica em relação não só ao Machado, apagando certos temas que estão lá muito presentes, e também em relação a uma certa, digamos, fortuna crítica sobre Machado, que também às vezes é acusada de só levar em conta um lado da questão. Então, só para você comentar mais um pouco sobre isso. Obrigada. Desculpem o tempo que eu usei para falar. Até eu queria até indicar também no livro que eu recomendei, tem o texto da Marta de Sena, também tem o seu texto sobre o Guimarães Rosa. Tem inclusive esses trechos do Diário de Hamburgo. E me parece que é muito forte o sentido de negar, por um lado, a criação do Machado para os escritores se autoafirmarem. Diante do, como você falou, pai, diante do Machado, pensando no Machado, você não escreveria nada mais, porque o Machado escreve muito bem e tem uma compreensão da realidade também excepcional. Eu até lembro de um texto do Monteiro Lobato, que também está no livro Como Ele Entrou em Domínio Público, que também está no nosso livro. Duas frases, uma que é engraçada, mas diz muito ele, pai da Emília, né? O Monteiro Lobato diz assim: somos todos uns bobinhos diante do Machado de Assis. Somos todos uns bobinhos, mas por outro lado ele observa, que eu acho interessante, que o Machado de Assis teve uma ascensão social completa. Ele veio de baixo, não veio do meio. Ele diz que o Machado teve uma ascensão social completa e por isso ele tem uma intuição perfeita de tudo. Então, quer dizer, o modo como Monteiro Lobato ele louva a obra do Machado, mas percebe isso que é interessante, que é o modo como o Machado também, até a leitura do Schwartz tem sentido das mulheres, né, como uma ascensão social, até a construção das figuras femininas e o capricho, né, e até o modo como, né, pensando na crítica, como o Roberto Schwartz vê o acúmulo da crítica desde a Lúcia Miguel Pereira, né, o Astro Gildo Pereira, também até para compreender a figura do Machado, como as questões sociais estão na obra, ao contrário do que os primeiros críticos diziam. Mas assim fala, não me perdi um pouco. Mas aí foi do Monteiro Lobato, que eu acho interessante essa ideia da ascensão completa. Você ia falar do Jorge... Não, você falou do Jorge Amado. Não, mas pode. Assim, só porque, Sandra, se você olhar, é um movimento de época também. Ao mesmo tempo que você tem essa consagração oficial, você vai ver, por exemplo, o Jorge Amado, o próprio Zé Lins do Rego, o Cassiano Ricardo, ou seja, são escritores daquele momento dos anos 30, e todos eles vão adotar uma postura crítica em relação ao Machado, principalmente em relação ao homem Machado de Assis, ou seja, esse ser que eles identificam como alguém que não se posicionava, como o Graciano coloca, ou seja, como se ele tivesse tomado partido, e é uma época que se tomava partido, ou seja, essa era uma condição que era, vamos dizer assim, basilar para se compreender o que foi os anos 30. Então, é um movimento assim, antigo, né? Engraçado é que muitos autores de 30, Graciliano, Jorge Amado, Zé Lins, os principais, e também, se você pegar o Cassiano Ricardo, que é um modernismo conservador, né? Enfim, ele aparecia como alguém também, como uma voz do Estado Novo, né? Porque ele era um intelectual orgânico, enfim, são várias vozes. Ao mesmo tempo que você vê os intimistas dos anos 30, muitos são, de alguma forma, afeitos ao Machado, né? Então, parece que o Machado fica como um intimista e os realistas se colocam contra o Machado. Mas, enfim, deixa eu passar para o João, para eu aqui só o mediador. Vou responder em dois tempos o seu comentário, que eu achei muito interessante. Não, mas acho que dá para dar um calma para a gente pensar. A questão da escravidão é muito complicada, porque, de um certo modo, eu acho que existe sim um exagero quando se diz que a escravidão não aparece no Machado. Ela aparece o tempo todo no Machado, você pega os contos do Machado, são centenas de situações. Agora, eu acho que existe um motivo objetivo para esse engano em relação ao que parece ser uma ausência da escravidão no Machado, que é o fato, como eu acho que eu coloquei aqui, a escravidão no Machado ela tem uma centralidade negativa. Quer dizer, ela nunca está no centro do conflito dramático de um conto. Ela é sempre uma presença marginal, que, no entanto, enquanto presença marginal, desloca completamente o conflito do primeiro plano e requalifica esse conflito, né?
Agora, de fato, isso que esse modo negativo de representação da centralidade da escravidão tem a ver também com o fato de que, ao longo da literatura do século XIX brasileira, aí sim a escravidão relativamente tem uma presença escassa, né? Considerando a presença que ela tinha no cotidiano e considerando que a nossa literatura se propunha a muito documento, a muito registro daquela sociedade que se queria construir. Agora, você tem que pensar que a situação que estava a literatura brasileira do século XIX, eu acho que a angústia da literatura do Machado é uma angústia que vem dessa posição em que a literatura se encontrava, justamente pelo fato de que a base da reprodução social estava completamente ausente do nexo ideológico da sociedade, né? Esse nexo ideológico que se dava entre proprietários e dependentes, mas que prescindia dos escravos, porque veja, a dominação escrava prescinde de qualquer ideologia ou justificação, dominação direta, né? Violência. Enfim. E sobre essa questão curiosa também, pelo seguinte: quando o Roberto Schwarz vai analisar o Yaya Garcia e o salto que se dá para as memórias póstumas de Brás Cubas, ele constata uma coisa muito curiosa, que é a seguinte: bom, do ponto de vista das intenções ideológicas, digamos assim, o narrador e a prosa se colocam ao lado dos dependentes, que têm ali suas estratégias para lidar com os proprietários com os quais eles se relacionam, negações e tudo mais, né? Agora, o ponto de vista dos dependentes parece muito acanhado e, a bem da verdade, ele não diz respeito ao movimento do enredo. Aquilo que comanda e coordena o movimento do enredo são os caprichos da classe dominante. É justamente esse capricho, dessa disjunção formal de Yaya Garcia, que vai passar um princípio organizador geral nas memórias póstumas, né? Mas é curioso, já que se mencionou a famosa teoria crítica, do ponto de vista da teoria crítica clássica, né, se pensar como a história da consciência de classe, do Lukács e tudo mais, o ponto de vista que poderia fornecer a chave para a compreensão total da sociedade era o ponto de vista dos de baixo. Aqui, o ponto de vista que forneceu a compreensão total da vida social é o ponto de vista dos de cima. Isso é uma distinção que vale a pena pensar. Não sei se a gente já encerra, mas alguém tem mais uma pergunta? Não. Seria fazer Eu acho que nas duas falas, né, acho que tem uma questão comum, que é a questão da crueldade. Por exemplo, na Causa Secreta, em que o João aponta a presença da crueldade no pai contra a mãe. Queria ouvir um pouquinho mais de vocês, como vocês pensam nessa crueldade, porque ela está associada a um certo prazer, né? E ele falou até o prazer do leitor, né? É um prazer. No caso do Candinho, né, existe um prazer ali, me parece, sendo descrito. Tem uma força também ali que talvez não seja totalmente explicável, digamos assim, pela situação social dele. Né? Então, essa é uma questão, mas é uma questão que intriga muito quando eu leio Pai contra a Mãe. Essa é a questão do prazer e a questão do acaso, né? Tem a presença do acaso. Como tem a presença do acaso, nesse outro ponto, estou super curioso para ler esse trabalho, porque você está trabalhando com o terpsíquilo, né? Que é um ponto muito diferente, né, dos pontos do Machado, que é a questão da pobreza que está colocada ali, mas é uma pobreza, né, aparentemente alegre, né? Tem uma alegria naquela pobreza, e o acaso é fundamental, né, de mandamento do ponto. Quer dizer, eu queria pensar como você está articulando essa questão, né, da violência, enfim, de todas as questões que são centrais, por exemplo, do pai contra a mãe, com essa ideia do prazer, com a ideia do acaso. E aí eu queria fazer um pequeno reparo numa questão do Relíquias de Casa Velha, né? É um livro que a gente costuma, por muitos anos eu pensei, o Pai contra a Mãe é o ponto que abre. Na verdade, o que abre Relíquias de Casa Velha é o soneto à Carolina. Quer dizer, é um desejo, talvez, né? Eu acho que tem um desejo coletivo de que o Machado realmente ele abrisse, né, o seu livro de Relíquias de Casa Velha com esse ponto, né? Mas é um livro composto, uma miscelânea, né, que a poesia está ali, depois está o teatro no final. Acho que tem uma complicação aí, né, dessa figura do Machado, né, é um pouco de trabalho que eu tenho, uma atenção que eu tenho tido ultimamente, pensar mesmo na composição mesmo dos volumes, e aí está o soneto da Carolina, dessas relíquias, depois sim, ele vai encontrar uma observação, que acho que é um problema a mais para a gente, né, através
atravessar, né? Tudo bem? Não, na verdade eu pensei uma coisa, mas não perguntar para o João em relação ao terço psicologia. Não, tem justamente a questão da loteria, né? Que eu acho que, quer dizer, está no seu trabalho, a questão da... Ele ganha e tem a questão da imprevidência, né? Você falou isso, que eu acho interessante, que eu acho que nesse sentido o Hélio falou. E eu fiquei pensando, não sei se analisar isso, eu também não sei se é exatamente essa área que eu gosto das etimologias, que lá o personagem é Porfírio, né? E tem um filósofo, Porfírio, e eu pensei um pouco no sentido da palavra porfia, que é luta, que eu achei curioso que a palavra porfia tem um sentido de luta, mas aí se opõe à questão da previdência, né? Do lado da luta, o trabalho, né? Que você estuda também o trabalho, e ao mesmo tempo a mesma origem é da palavra perfídia, né? Que eu achei curioso pensar que traição, perfídia, a palavra perfia levou a porfia, né? A questão da traição que leva à luta, né? Pode ser interessante não pensar nas palavras, né? Mas a questão da crueldade, né? Como eu falei, acho que é um dos impactos do texto em relação aos leitores de pensar como reagir diante disso. A gente tem o prazer de ver, né? Até fiquei pensando na questão, estou muito atual hoje, do sensacionalismo, né? Isso ela está no mau sentido, né? O sensacionalismo que é assustador hoje na televisão, com as notícias de crime, né? A questão das armas, né? Um horror, pensa, né? O Machado é uma sacanagem, mas ao mesmo tempo ele mostra, de certa forma, esse do gosto da questão da crueldade, né? Isso nos faz pensar de uma maneira assustadora. Né? Bom que o gosto da crueldade fosse o gosto de ler a crueldade na escrita do Machado. Né? Vou começar respondendo pela questão do acaso, que é uma questão central para mim e uma das constantes do ponto machadiano, no modo como está organizado o enredo, tanto no Pai contra a Mãe quanto no Terpsícore. O acaso tem um papel fundamental, né? O Antônio Cândido tem uma observação na análise que ele faz sobre o Curtiço, que é o modo como aparece o dinheiro na literatura brasileira do século XIX. Né? Ele vai apontar ali no Curtiço o primeiro romance brasileiro em que a acumulação de uma fortuna de fato é a mola do entrecho. Né? E ele compara, por exemplo, com o Machado e outros autores, o Macedo, Alencar e tudo mais, como o dinheiro nesses autores antes do naturalismo e antes do Curtiço tem um peso determinante nas histórias, mas ele sempre é dado, ele sempre aparece. De repente ele é uma herança, ele é um empréstimo, ele é uma recompensa para um escravo que aparece do nada, né? Ele é a loteria, ele é o jogo do bicho. Né? O Raimundo Faoro tem páginas e páginas e páginas na Pirâmide do Trapézio falando sobre esse aspecto de loteria que o dinheiro tem na literatura do Machado. Né? Eu acho que, ao invés de ser uma fraqueza, eu acho que isso é um dado forte da literatura do Machado, não só pela questão, como muita gente já relacionou, da ausência de trabalho e das carreiras abertas a todos. Né? Porque, enfim, como todos sabem, a presença maciça da escravidão no Brasil no século XIX impedia a possibilidade de um mercado de trabalho livre, tal como havia na Europa e tudo mais. Enfim, são fundamentos das diferenças sociais do Brasil em relação aos países modelo da Europa. Mas o fato é que o Porfírio, no Terpsícore, tem um trabalho, ele tem um ofício, só que esse ofício não garante nada. Né? Então é curioso como o funcionamento de loteria ele não abrange só o dinheiro, ele abrange também o trabalho. Né? O trabalho, ou ainda a carreira, a medida a longo prazo do cálculo racional, da contabilidade burguesa e tudo mais, eles parecem sem efeito para a manutenção prática da vida aqui. Né? E é curioso porque, nesse sentido, a sobrevivência ganha um aspecto de jogo de aposta. Né? Acho que esse regime de Deus dará, que a pobreza estava submetida, da mão para a boca, é justamente essa assimilação da sobrevivência pelo jogo de aposta, digamos assim, ou por esse funcionamento. Né?
Agora, uma coisa que é curiosa do Terpsícore, isso é uma observação do Davi Arrigucci, no texto que ele escreveu sobre o Terpsícore, é que o Terpsícore, para quem não conhece o conto, é um casal, ele é marceneiro, ela costura para fora, cheio de dívidas, ele tem uma mania de gastança, ele é um perdulário total, ele faz aulas de dança, ele faz um casamento espetacular, ele gosta de um pagode, nas palavras do narrador, ele compra uma casa com arabescos bonitos na fachada e não consegue dinheiro para nada, né? Um dia ele, em meio a tantas dessas dívidas, está ameaçado de despejo, vê um sujeito vendendo um bilhete de loteria, compra e ganha. E quando ganha, a esposa dele vira e fala: não, vamos pôr na caixa econômica, vamos fazer uma poupança, vamos guardar esse dinheiro. E ele diz: não, eu vou comprar um vestido de seda para você, um vestido azul de uma costureira francesa. E ela fala: tá bom, vamos dar um pagode para ficar na memória de todos. E acho que o tema do olhar do Machado tem muito a ver com uma sociabilidade ligada ao olhar alheio, a centralidade do olhar alheio, a esse medir-se entre os outros, essa competição generalizada que para mim é muito forte. Mas seja como for, o Davi Arrigucci, enfim, o conto termina com o final da grande festa que eles dão, e o Porfírio adormecendo de bêbado no canto da festa. O Davi Arrigucci observa o seguinte: bom, a gente reconhece perfeitamente o quanto esse caráter do Porfírio é perdulário, é despreocupado com o futuro, etc. Mas o que é curioso é que o enredo não opera uma paródia realista das ilusões dele. Quer dizer, por mais que ele seja um perdulário e não conte com o futuro, e provavelmente essa situação de miséria do início vá se repetir, o próprio enredo não desmente as gastanças dele, o próprio enredo não desautoriza a conduta dele. Ele ganha o bilhete de loteria, ele dá uma festa, ele tem um prazer confirmado, né? Isso é muito curioso, porque a paródia realista das ilusões é o modelo da crítica de ideologia do século XIX. É confrontar um conceito com o seu objeto, um conceito com a coisa. Aqui essa confrontação é completamente ineficaz, né? Existe uma confirmação de que, já que a vida é a loteria, que seja, o tempo é o presente absoluto. Para o bem, para a afirmação do prazer e da vida, enfim, dos valores da vida, e para a possibilidade de aniquilação dessa vida permanentemente. Bom, acho que a gente encerra por aqui. Gostaria de agradecer a todos e todas pela presença. Enfim, agradecer aos meus colegas aqui de mesa. Acho que as discussões foram muito produtivas, foi uma ótima mesa, enfim. E convidá-los para as próximas sessões do evento. Obrigado.